Numa era em que existe muitos tipos de IA diferente, inteligência artificial diferente, eu particularmente uso muito pouco, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode usar para criar artigos. Opa, que é Graciela Neves. Antes de começar, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos que são postados aqui no canal. E agora sim, vamos embora pro vídeo, né? Não custa nada você deixar seu like aqui, eu espero que você deixe, porque isso ajuda a esse canal crescer cada vez mais. Olha só, a questão é o seguinte, já tem alguns meses que eu venho testando tanto o ChatGPT quanto o Gemini do Google, tá? Para fazer artigos. Os dois se comportam de maneira muito semelhantes, né? Apesar de que várias pessoas falam que o Gemini é melhor, mas assim, ele tem uma linguagem um pouco mais humanizada, assim, isso é fato. Se parece um pouco mais com uma pessoa escrevendo do que o ChatGPT, tá? Mas talvez a minha birra, na verdade, com essas inteligências artificiais especificamente para criar artigo, é o formato do texto, tá? Em outros momentos atrás, eu escrevia poxa, no início assim, já tem bastante anos, né? Estamos em 2024, então isso foi 2016, 2017, mais ou menos. Eu criava artigo e eu digitava o artigo. Eu mesma escrevia o artigo. É claro que a gente sempre vai se basear em artigos escritos, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode fazer isso de uma maneira ética, tá? De uma maneira que vai te favorecer, mas sem prejudicar ninguém. Eu realmente escrevia os textos. E quando a gente entende um pouco mais de SEO, a gente sabe que o Google ele gosta de textos bem escritos, de textos mais longos, textos bem desenvolvidos. E é aí que pega a minha birra com essas inteligências artificiais. Eu vou para a tela do computador e eu vou te mostrar tudo isso de uma forma visual, tá? Então, olha só, aqui eu tô com o ChatGPT aberto e com o Gemini, tá? Sendo que o ChatGPT, eu pago ele, inclusive uma pessoa me perguntou no canal se valia a pena pagar para fazer especificamente artigo, e eu particularmente acho que não vale a pena. Por que eu ainda estou pagando no ChatGPT? Porque eu ainda estou acreditando que ele vai me ajudar, mas sinceramente eu estou praticamente cancelando a assinatura, tá? Mas é algo meu, tá? Não significa que você tenha que não assinar, ou acho que cada um tem que ter a sua experiência, tá? Mas voltando aqui, eu criei então um GPT aqui, ó, que é justamente para desenvolver os blogs para mim. Em outro vídeo, vou deixar aqui no card, eu mostro como que faz isso, tá? Então aqui eu posso simplesmente falar com ele qual o tema que eu quero que ele desenvolva para mim, tá? Então eu vou pegar aqui algum tema aqui, por exemplo, ó. Vou copiar aqui e eu vou dar o comando aqui para ele. Vou falar com ele assim, ó. Escreva um artigo de 3.000 palavras com a palavra-chave site institucional e com o tema o que deve ter no site institucional da sua empresa. Você deve abordar. Aqui eu estou dando um comando mais extenso e mais completo para ele entender o que eu quero que ele faça no artigo. Porque se eu viro para ele e falo que ele tem que criar um artigo com a palavra-chave site institucional e o tema que deve ter no meu site institucional, no site institucional da sua empresa,
isso pode ser abordado de diferentes formas. Então eu tenho que dar um norte para ele, que é aquele que eu quero que ele aborde, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, você deve abordar os seguintes aspectos. E aí eu vou colocar 2 pontos, ó. Vou colocar aqui, ó, carregamento rápido, navegação simples e intuitiva, site otimizado, design responsivo, atualização fácil, domínio próprio e profissionalismo. Vou colocar assim, tá? E vou dar um enter aqui e ver o que ele vai me responder. Eu vou copiar aqui e vou dar o mesmo comando lá no Gemini, tá? Tá, vou fazer a mesma coisa para não ter diferença. E aí vamos ver, ó. O que deve ter no site institucional da sua empresa. Ele já usou, ele colocou ali uma introdução. E daí, esse é a minha grande questão. Ele sempre vem com tópicos, mesmo que aqui nos comandos dele eu falei para ele não usar tópicos, tá? Mas ele sempre vai escrever com tópicos, não tem jeito. Então aqui, ó, ele sempre vai usar bullet points, ele sempre vai falar 1, 2 e não tem jeito. Ele não, na minha visão, no meu aspecto aqui, na minha percepção, ele não desenvolve bem os tópicos, tá? Não adianta. Você vê que é o mesmo formato, tanto no 1, no 2 e no 3. Ele vai falar aqui, ó, é um texto e bullet points. Texto e bullet points. Texto e bullet points. Isso é uma constante em todos os textos que eu já fiz. Depois eu vou te mostrar aqui que ele faz isso sempre, tá? Olha, eu vou te mostrar outros, vou abrir aqui em outra janela, ó. Você vai perceber que ele faz isso constantemente, tá? Ó, todos os artigos que eu já gerei, tá? Olha só, como criar blog aqui, mas ó, tá vendo que são textos curtos, ele sempre cria textos curtos, tá? Aqui, ó, bullet points, textinho, ó o formatinho, textinho, bullet points, bullet point. Ele faz isso constantemente, ó, texto, bullet points, e aqui tem uma introdução. Ó, a mesma coisa. É quase um bullet points. Aqui eu consegui fazer com que ele fizesse um pouco mais de texto, tá? Aqui, mas você vê que eu tenho 2 constantes, né? Você vê que ele... A minha grande questão é que ele não desenvolve tanto o texto, tá? Vamos ver aqui, ó. O que deve ter no site construindo uma presença digital sólida e eficaz. Não era bem esse aspecto. Aí aqui, ó, olha só. Ainda foi pior, né? Do que o chat GPT. Porque, basicamente, meu texto é um bullet point só. Olha aqui. Praticamente é um bullet point só. É claro que eu posso pedir ele e eu já fiz esse exercício, tá? Que eu tô te colocando algo que eu já fiz outras vezes. Eu já pedi ele para desenvolver um pouco mais, porque aqui eu posso pedir ele escreva exatamente o mesmo texto sem, vou colocar assim, ó, sem bullet points. Vamos ver o que ele vai me trazer.
Ó, aí agora ele desenvolveu um pouco. Na verdade, ele colocou o mesmo texto, só que ele só tirou o bullet point, tá? Vou colocar aqui novamente, ó, escreva o mesmo texto, desenvolvendo mais cada um dos aspectos vou colocar dos seguintes aspectos, tá? Porque aí eu preciso fazer com que ele entenda. Ele não é inteligente, tá? Tá, aí agora ele colocou carregamento rápido e desenvolveu um pouco mais, tá vendo? Beleza. Agora, eu tô fazendo isso aqui e eu vou te mostrar como que eu faria esse texto se fosse eu mesma, tá? Primeira coisa que eu faria, tá? Vou fechar só essas outras janelas aqui e aí você vai ver que aqui eu tenho dúvida se tem realmente 3.000 palavras, mas a gente pode passar contar as palavras que tem aqui, tá? Aqui ele colocou um link, beleza, tudo bem, que é o do próprio Google, né? É óbvio, o Gemini Google ele vai fazer isso, né? Mas, olha só, eu poderia simplesmente aqui, ó, o que deve ter no site da minha empresa. Eu poderia jogar esse termo de busca aqui no Google, tá? E aí eu posso procurar aqui artigos semelhantes. Perceba que eu já fiz esse trabalho aqui, né? Então eu posso buscar aqui alguns artigos, clicar neles e ver o que eu acho interessante, tá? Então aqui, olha só, o que deve ter no site da minha empresa. Esse aqui parece até um que foi desenvolvido pelo uma IA, né? Porque você vê o formato. Ele é bem... você começa a perceber que ele é uma constante, tá? Aqui eu tenho 17 coisas que não podem faltar no seu site empresarial. E aí é um aspecto um pouco diferente, porque ele está falando aqui de home, quem somos, e eu posso definir que não é sobre isso que eu quero escrever, tá? Aqui é um artigo do Goderi, e esse aqui eu gostei mais, porque olha só, ele está falando de... Tudo bem, primeiro olha só como ele desenvolve o texto aqui, ó. Eu tenho uma introdução, aí ele me dá uma prévia do que eu vou encontrar aqui no meu artigo, tá? E aí primeiro ele fala o que é um site institucional, exemplos de sites institucionais, tá? Benefícios de ter um site institucional, como criar um site para minha empresa, isso eu já não colocaria, mas tudo bem. Aí já me deu um norte aqui, mas parece que faltou alguma coisa nesse artigo aqui, né? Parece que eu tive a sensação de que faltou algo. Mas eu já consegui pegar algumas coisas que eu achei interessante, tá? Então eu começo aqui a anotar essas coisas que eu achei interessante. Então olha só. Vou só fazer uma coisa aqui. Então, peraí. Então olha só. Eu gostei, né? Esse título aqui. Então posso, tudo que deve ter no site institucional da sua empresa, um guia completo. Então, aqui eu coloco uma introdução. O que é um site institucional? Acho que é interessante isso. Por que você deve ter um site institucional? Exemplos de sites institucionais. Beleza. Gostei dessa primeira parte aqui. Mas isso é só o começo do meu artigo, tá? Aí aqui agora eu venho. Olha só que interessante. Aqui não é o que eu quero. Home, esse aqui, ó. Esses dois aqui estão bem condizentes, olha só. Eles são bem parecidos, esses dois artigos aqui. Então, no segundo momento, eu posso tratar desse aspecto, mas não é isso que eu quero tratar agora, tá? E aí aqui ele me fala, ó, carregamento rápido. Olha só a diferença
desse tipo de texto, carregamento rápido, é o tópico 1. Mas perceba que ele aqui vem trazendo outras informações. Eliminação de recursos desnecessários, revisão do código, cache habilitado, hospedagem. São aspectos que podem gerar o quê? Um carregamento rápido, né? Então você tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Navegação simples e intuitiva, maior volume de vendas. O que isso traz? Maior volume de vendas, fidelização de clientes, economia de recursos, aumento do valor agregado. Aqui tem uma informações de contato, tem que ter uma informações de contato. Pode ser através do chat, pode ser um autoatendimento. Tem que ter um blog, como é? Considere a persona, tal. Então, percebe o quanto que esse texto é muito mais desenvolvido do que se eu fizesse simplesmente um artigo lá pela inteligência artificial. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar. Esse aqui é um título meu H2 e dentro dele vai ter tudo isso daqui, ó, todos esses aspectos, tá? Dentro de cada um desses aspectos, eu posso criar algo semelhante a isso daqui que ele fez. Como que, então, agora sim eu posso usar o ChatGPT para criar o meu texto, né? O ChatGPT ou o Gemini, tanto faz, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e ao invés dele criar todo o meu artigo, eu vou pedir ele para criar isso daqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Crie um texto de artigo sobre o que é site institucional. Vou dar só isso para ele, tá? Ele vai criar algo bem complexo, bem maior, tá? Eu não especifiquei o número de palavras. Vou dar o mesmo comando aqui pro Gemini. Então aqui, ó, o que é um site institucional? Introdução ao conceito site institucional. Não é bem isso que eu queria. Definição e propósitos. Então eu posso pegar dentro de tudo isso que ele escreveu, eu posso, olha só que ele já vem até com a questão da responsividade. E eu posso criar um texto menor. Aqui eu posso até virar para ele falando assim, ó. Olha só o que eu pedi aqui para ele. Reescreva o texto, o mesmo texto, utilizando menor quantidade de palavras e deixe o texto mais humanizado. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Aí ele vai deixar algo mais humanizado aqui, tá? Então eu posso até falar aqui com ele, ó. Aliás, posso até usar esse mesmo texto para criar lá aquele meu primeiro tópico, mas ele está com um formato específico aqui de artigo, tá? Então, talvez aqui, ó, vamos ver aqui no caso aqui do Gemini, ele também escreveu como se fosse um artigo, ó, o que é um site institucional. Então, mas afinal, o que é um site institucional? Um site institucional é uma plataforma digital que funciona como... O que aconteceu aqui? Não sei porque que ele marcou aqui. Nele você pode apresentar informações sobre a história da sua marca, missão, visão, parará, parará. E aí, tá lá os meus bullets. Qual a importância de um site institucional? Você vê que ele vai além... quando eu quero que ele seja mais conciso, ele vai além do que eu realmente quero, né? Porque, olha só, o que um site institucional deve ter? Eu não perguntei para ele, eu pedi para ele escrever sobre o que é um site institucional. E aí ele está me dando aqui dicas para criar um site institucional eficaz. Talvez, se eu criar uma nova conversa, ele zere tudo isso e traga algo um pouco diferente. Vamos tentar aqui, ó. Vamos fazer um pouco melhor. Um texto único, com poucas palavras.
e de maneira humanizada sobre o que é um site institucional. Agora ele fez exatamente o que eu queria. Na era digital, ter um site institucional é como ter uma loja 24 horas sempre aberta para ter clientes. É a casa virtual da sua empresa, onde você apresenta sua história, seus produtos, seus serviços, seus valores, tudo de forma clara, objetiva e atraente. Imagine um aperto de mão virtual, onde você recebe seus visitantes com um sorriso ótimo. Ótimo, é exatamente isso o que eu queria. Vamos fazer a mesma coisa aqui no ChatGPT? Vamos abrir um novo aqui, e vamos escrever a mesma coisa. Um site institucional é como a casa digital de uma empresa. Ele serve, olha a diferença. Ele serve para apresentar a identidade, valores e serviços da organização, oferecendo um ponto de encontro entre clientes, onde clientes podem explorar, se conectar e interagir. É fundamental para qualquer negócio que seja estabelecer uma presença forte e confiável na internet. Ponto, acabou. Olha a diferença, então, do site do Gemini pro ChatGPT. Aqui ele ainda coloca, imagine, construindo confiança, criando um relacionamento duradouro com seu público. Mas lembre-se, um site institucional não é só um rostinho bonito. Ele precisa ser funcional e prático, oferecendo tudo o que seus visitantes precisam para te conhecer e se conectar com você. Então, o que você está esperando para ter o seu site institucional? É o primeiro passo para conquistar o mundo, ou pelo menos o seu nicho de mercado. Esse texto aqui, primeiro, em termos de tamanho, está muito melhor. Em termos de escrita, está muito melhor. E em termos de parecer uma pessoa de fato escrevendo, está muito melhor do que esse daqui. Então, particularmente, eu gostei muito mais do Gemini. E sendo ele do Google, tendo a ter um pouco mais de confiança no Google. Porque eu vou escrever pro Google. Então, se ele me traz isso daqui, para mim, é muito melhor, tá? Então, eu acredito que essa sim seja a melhor forma de você realmente escrever um site, um artigo pro seu blog. Ao invés de você jogar querer ser querer fazer tudo de uma forma mais automática, vai ser um tiro no seu pé. Então, eu acredito que você montando realmente uma estrutura e pedir ele para escrever sobre os tópicos em específicos, no final das contas você vai ter um texto muito mais complexo, muito mais parecido como se você de fato tivesse escrito. E é claro que dentro disso daí você pode colocar os seus temperos, né? Não significa que você precisa pegar esse texto e colocar ele direto no artigo. Você pode reescrever um pouco, colocar um pouco do seu lado, completar de alguma forma, e assim você vai construir um texto que vai ser muito, muito, muito melhor, beleza? Então, crie seus textos dessa forma com o Gemini, ao invés do ChatGPT.